Olá pessoal, eu sou nutricionista, doutora Geralda Rodrigues, tenho mestrado e doutorado em bioquímica, uma especialização em medicina ortomolecular e hoje trabalho acompanhando atletas de alta performance. O nosso assunto será a definição muscular. O que é necessário para um processo de definição muscular adequado? A primeira coisa que nós precisamos avaliar é a qualidade da alimentação. Que tipo de alimentação está sendo ingerida? Normalmente é comum os atletas que trabalham com definição muscular abolirem um pouco o carboidrato da sua refeição. Esse procedimento ele não é adequado. A gente precisa sim do carboidrato para auxiliar na síntese muscular. Mas como nós vamos fazer isso? É importante uma alimentação pré-atividade física, durante a atividade física em função do tempo de execução do exercício e uma alimentação após o treino. Quais seriam as propostas de alimentação adequada para esse tipo de definição corporal? Bom, o que nós vamos atentar no primeiro momento? Reduzir os carboidratos simples, isso é uma sugestão em qualquer situação. Para nenhuma situação é sugerida a ingestão de carboidratos simples. Mesmo que você queira aumentar o seu peso, a sugestão é que você sempre faça escolhas saudáveis. E o que vai fazer parte das suas escolhas saudáveis? Nós vamos sempre preferir as proteínas magras, né? Proteínas magras podem ser os queijos brancos, a sugestão nesse momento são os queijos sem lactose, as carnes magras, as carnes de aves, o frango, os peixes, o ovo principalmente, né? Então são propostas bastante interessantes para aumentar a definição muscular. Além disso, nós não podemos esquecer da ingestão dos antioxidantes, das vitaminas e dos minerais. O que é muito comum num processo de definição? O atleta fica muito voltado só para a ingestão de proteínas ou de suplementos à base de proteínas e de carboidratos simples. Um exemplo muito comum é a batata doce com frango ou com ovo. Não que esses alimentos não sejam importantes ou que não sejam indicados, mas a gente não pode esquecer que com o exercício físico, com a atividade física, a gente vai produzir no nosso organismo radicais livres. Esses radicais livres precisam ser neutralizados. Como nós neutralizamos? Com o uso de alimentos à base de antioxidantes. São as frutas, são as oleaginosas de uma forma geral, então o atleta não pode esquecer desse tipo de alimento. Além disso, nós não podemos esquecer também da ingestão das chamadas gorduras do bem. O ômega 3, por exemplo, que é uma gordura anti-inflamatória e que hoje existe sim a sugestão de ingestão mesmo para um processo de definição muscular. Não podemos perder de vista também que o processo de definição muscular ele pode ter uma exigência a nível de suplementos alimentares. Suplementos são alimentos, mas é importante a gente considerar a quantidade individual para cada situação específica. Se você for usar uma whey, por exemplo, você tem que ajustar a quantidade à sua necessidade individual. Se houver, por exemplo, a necessidade do uso de um BCAA, que são aminoácidos de cadeia ramificada, que vão ajudar a evitar o catabolismo da massa muscular e que é sugerido para a atividade física e principalmente no processo de definição, você tem que também usar uma quantidade adequada para a sua necessidade específica. A glutamina também pode ser útil para o processo de detoxificação e também como alimento para as células intestinais. Além da ingestão desses suplementos, que devem ser ingeridos sempre com orientação de um profissional qualificado, nós não podemos perder de vista a ingestão dos alimentos de uma forma geral. Então, o que nós vamos prestar atenção? Nos carboidratos, sempre os carboidratos complexos, preferir sempre as proteínas magras, não esquecer dos antioxidantes de uma forma geral, que são veiculados através das frutas, né? O que a gente percebe é que o atleta de alta performance, ele acaba esquecendo daqueles alimentos que são básicos, que são extremamente importantes para o processo de definição. Ninguém consegue um processo de definição adequado somente ingerindo carboidrato e proteína. Para a própria metabolização do carboidrato no nosso organismo, a gente vai precisar de vitaminas e minerais específicos. Então, se nós não ingerirmos isso através da alimentação, a gente vai ter um comprometimento nesse processo de definição.
Espero que vocês tenham gostado das sugestões, lembrando que definição muscular é um processo bem vasto e que requer uma orientação e avaliação de uma série de outros fatores. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar a pergunta de vocês que eu estarei à disposição para esclarecê-los. Um beijo no coração e que Deus os abençoe.